Me diz se você já pensou nisso. Há algum mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as próprias provas por meio de sofrimentos voluntários? E provas? Qual a finalidade das provas? O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Para quem não me conhece, eu me chamo Aline Rodrigues. Eu vim aqui no canal do SEI para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas a gente vai conversar sobre isso à luz do tema Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Esse tema que me passaram aqui para a gente conversar sobre isso é, na verdade, o título do item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então a gente hoje vai conversar sobre isso. Só que antes eu quero propor uma coisa, que a gente pare e agradeça, que a gente faça a nossa prece. Assim. Querido Jesus, amigos espirituais, mentores da Casa de Ibirajara, nesse momento em que, por conta da pandemia, não podemos nos reunir na nossa querida casa, rogamos a presença de vocês aqui no nosso lar, para que assim, de mentes e corações unidos, possamos estudar o Evangelho do Cristo, sentindo um pouco da energia da Casa de Ibirajara. Que a paz da nossa casa de amor, que é a Casa do Índio, inunde o nosso lar, inunde os nossos corações e que assim possamos estudar esse tema juntos, esse tema do Evangelho. Fiquem conosco e possamos nós permanecer com as nossas mentes e os nossos corações unidos à Casa do Índio, unidos a Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, assim sentindo a energia do índio, sentindo a energia de Ibirajara, sentindo a energia de Jesus também no nosso coração, a gente vai conversar um pouquinho sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício, que é o item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês quiserem, vocês podem pausar agora, ir lá pegar o Evangelho de vocês, para a gente poder estudar junto. Bom, eu não vou ler diretamente coisas do Evangelho, talvez uma coisa ou outra, vai ter só um ponto que eu devo ler, né, um trechinho que eu devo ler, mas a gente vai refletir um pouco sobre o que está escrito ali, sobre algumas coisas que estão escritas ali. É a base, tá bom? Primeiro eu quero propor o seguinte, que a gente pense um pouquinho sobre provas voluntárias, o que seria isso, o que eles estão propondo ali, naquele texto, como sendo provas voluntárias, né? Quando a gente pensa em provas voluntárias, a gente pensa no lógico, né? No óbvio. Provas voluntárias são aquelas provas que a gente se voluntaria para fazer. Não é verdade? E é bem isso mesmo. São as provas que a gente se voluntaria para fazer. Mas aí você vai falar assim, Aline, todo mundo se voluntaria para fazer algumas provas. Quando a gente vai reencarnar e a gente está lá, junto com os nossos mentores, eles estão lá fazendo toda a programação de tudo aquilo que a gente vai espiar, a gente também está pedindo algumas provinhas, né? Aquilo que a gente acha que a gente já dá conta, que a gente consegue fazer. Ah, eu quero testar isso aqui, eu quero, sei lá, eu quero testar a prova da beleza ou a prova da pobreza. Será que eu consigo? Né? A gente pede algumas coisas, né? A gente contrata algumas coisas lá com os nossos mentores. Mas não é disso que a gente está falando. Né? Nem da expiação, que a gente já se acha capaz de, sabe, de ajeitar o débito que a gente tem com a providência divina, né? E nem da prova. A gente está falando de depois que a gente encarnou. Aqui, no caso, a gente não, eles estão falando aqui já de depois encarnado. Você já encarnou, né? Já está no corpo, já está vivendo a sua vida, já está vivendo as suas provas. E você resolve assumir mais algumas. É bem isso. Você resolveu assumir mais algumas provas. E aí dificultou um pouquinho mais as já assumidas quando você resolveu reencarnar. É bem isso. É disso que eles estão falando. E provas que você se voluntaria durante a encarnação, já no esquecimento mesmo. Né? No esquecimento do que você, das vidas passadas, do que você contratou antes de reencarnar. Essas são as provas voluntárias a que eles estão se referindo nesse capítulo. Tá bom?
Então, já sabendo que são essas provas voluntárias que eles estão dizendo aqui, a gente vai entrar nas perguntas que eu propus, né? E apesar de eu ter proposto primeiro a pergunta sobre se haverá mérito, né, em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas as próprias provas por meio de sofrimentos voluntários, eu proponho aqui que a gente converse primeiro sobre quais seriam as funções das provas. As funções não, qual seria a função da prova, né, na nossa vida. Na vida do homem, da mulher, né, do ser humano. A gente vivendo aqui na Terra, qual a função da prova? Por que Deus estabeleceu que a gente tem que passar por provas na nossa vida? Né? E eu fui buscar, para que a gente pudesse conversar a partir do olhar da doutrina, não do olhar da Aline, né? Porque a Aline não é a doutrina, a Aline é a Aline. Né? Então eu fui buscar, e aí eu encontrei no Livro dos Espíritos, está aqui meu Livro dos Espíritos. Eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 871. Eu tô olhando para baixo porque aqui eu tenho a minha colinha, tá, gente? Fiz anotações. Preciso. Não sou dessas pessoas que tem tudo na cabeça, não. Então, na questão 871, eu achei. A questão 871 não é uma questão que fala especificamente sobre qual a função. Não, Kardec está perguntando outra coisa. Eu até vou chegar nela, eu vou ler ela direitinho. Mas os espíritos, para poderem responder a Kardec, eles precisam falar qual é a finalidade, né? Qual é o fim. E eles dizem, eu vou ler aqui o que eu anotei aqui, tá? De acordo com a questão 871, de acordo com a questão 871 do Livro dos Espíritos, as provas teriam por finalidade dar ao homem toda a responsabilidade pela sua ação. E daí eu inferi que está muito ligado ao livre-arbítrio, né? Está ligado à nossa livre ação no mundo, né? As provas estão ligadas às responsabilidades que a gente tem em relação às nossas ações, em relação às nossas escolhas no mundo. E aí eles complementam. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo, né, instigar o homem e a mulher, nos instigar à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe o mérito da resistência. Então, a prova tem por efeito nos instigar à luta contra a tentação. A prova, tendo por finalidade nos responsabilizar pelas nossas ações, ela tem por efeito nos instigar à luta contra a tentação do mal. Mas por que eles estão falando isso? Né? Tem um contexto essa pergunta. Tem um contexto essa pergunta. Essa pergunta está no livro, tem o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos ele tem as suas seções, as suas separações. Ela está no livro 3, no Livro dos Espíritos, está lá nas leis, né? E está na Lei de Liberdade. No capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Aí está na Lei de Liberdade. E está na parte que está falando sobre o conhecimento do futuro. Né? E aí Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos, que é a pergunta 871. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Está falando sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de tudo, então ele sabe se nós, quando a gente está passando por uma prova, se a gente vai ou não sucumbir a essa prova. Né? Assim sendo, qual a necessidade da prova? Não está falando não está perguntando da finalidade, está perguntando da necessidade diferente. Uma vez que nada vai acrescentar a Deus, já que Deus já sabe a respeito desse homem. Deus sabe se eu, Aline, vou ou não resistir a uma tentação. Então, para que ele vai colocar essa prova se ele já sabe se eu vou ou não resistir a essa tentação? Qual a necessidade para Deus? Está falando para mim, para Deus. Só que os espíritos invertem, né? E falam assim, isso equivale a perguntar por que Deus criou o homem perfeito e acabado. Por que Deus não criou o homem perfeito e acabado? Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta? Essa daqui é a resposta, tá? E aí os espíritos continuam. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, que é o que Kardec está propondo ali, né? Pois Deus sabe perfeitamente o que esse homem vale, mas a prova tem por fim dar ao homem toda a responsabilidade por sua ação.
já que esse homem tem a liberdade de fazer, tem a liberdade de fazer ou não fazer, de passar ou não passar na prova, né? De sucumbir ou não sucumbir à prova. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Então, eu, Aline, ouso inferir que, se a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, ela pode ter por fim esclarecer ao homem sobre o seu próprio mérito. Né? Mais um fim. Se ela tendo por fim dar ao homem toda a responsabilidade pelos próprios atos, ela tem por fim também dar ao homem o esclarecimento do próprio mérito dele. A prova me ajuda a me conhecer, a saber quem eu sou. Olha só que interessante. Mais uma conclusão que a gente chega aqui, né? Através das provas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Porque Deus sabe quem eu sou. Deus não precisa da prova para me conhecer. Foi Ele que me criou. Mas a partir das provas, eu me conheço. A partir das provas, eu arco também com as consequências dos meus atos. Não é? Porque quando a gente vai vivendo as provas da vida, a gente também vive a lei de causa e efeito, não é? De acordo com a minha escolha, eu vou viver as consequências dessa escolha. Eu vou aprendendo isso. Por isso, o homem aprende, sabe perfeitamente, né? Dar ao homem responsabilidade pelas suas ações. Se eu sucumbo à prova, eu vou ter que lidar com as consequências disso. Então, eu aprendo a me responsabilizar pelas consequências da minha ação. Se eu sucumbir, eu vou ter que lidar com as consequências disso. Então, talvez da próxima vez eu não sucumba. Porque eu não vou querer lidar com as consequências negativas do meu ato. Daí a expiação, né, gente? E aí a gente entende a diferença entre a prova e a expiação. A expiação está muito ligada às consequências dos atos, as consequências da prova pela qual a gente não passou. A gente pode ousar dizer isso. Ah, Aline, mas toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aí fica claro. Porque, aí, Aline repetitiva, né? Porque as provas têm por finalidade não fazer o homem sofrer, não fazer o homem aprender a ser bom, mas tem por finalidade dar ao homem a responsabilidade pela própria ação. O mérito, como é que foi aqui que eu coloquei? O mérito da resistência. E aí, o que foi aqui que eu disse aqui? Que eu mesmo falo as coisas e esqueço, né? A gente está aqui conversando, estamos aqui conversando. E aqui o que eu trouxe? A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, não é? Pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas pode esclarecer o homem sobre o próprio mérito. Sabendo disso, e complementando o que a gente tem aqui no Evangelho também, que uma outra consequência da prova está aqui no Evangelho. A prova, ela exercita no homem a inteligência, a paciência e a resignação, quando ela tem por efeito, né, instigar o homem na luta contra a tentação do mal, né? A gente vai seguir, então, agora para a segunda pergunta, né, que o nosso tempo está passando aqui, né? A gente tem um tempo limitado, senão a gente vai ficar aqui amanhã, à tarde ou à noite inteira. Não sei que horas vocês estão vendo aqui esse vídeo. A gente vai seguir, então, para a segunda pergunta, já que a gente já estabeleceu aqui qual a função da prova. Então, se a gente já sabe que a prova ela está vinculada ao livre-arbítrio, porque ela está aqui para nos dar toda a responsabilidade pela nossa ação, há algum mérito na gente buscar aflições que agravem as nossas provas por meio de sofrimentos voluntários? Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, sabe como? Vocês vão pausar e aí vocês vão se dar um tempo para vocês pensarem sobre essa questão. Vou ler de novo, hein? Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários?
Pausa aí. Falei certinho, 15 minutos, hein, gente? Muito bem, voltamos, vamos lá, voltamos da pausa. Os espíritos dizem que há. Eles dizem que há. Na verdade, o espírito amigo, né? Aqui no Evangelho. O espírito amigo aqui no Evangelho diz que há, sim. Ele vai lá e fala que há mérito, mas não é em qualquer situação. Já pensou todo mundo? Se autoflagelando durante uma prova. Estou aqui passando por uma situação muito difícil na minha vida, passando por uma doença grave, e eu vou lá e começo a me flagelar para dificultar a situação da minha doença. Já pensou? Sem nenhum motivo. Só para dificultar a situação da minha doença. Não, porque eu li lá no Evangelho. Há mérito quando uma pessoa busca agravar as próprias provas. Eu li lá, tá lá. Não, não é assim. Os espíritos dizem que há mérito, mas há mérito e há grande mérito quando tais sofrimentos e privações têm por fim o bem do próximo. Por quê? Eles dizem, porque sendo assim, é considerado caridade pelo sacrifício. Então, não vai adiantar eu simplesmente fazer isso por capricho. Resolvi dificultar a minha vida porque assim eu vou evoluir mais rápido. Por quê? Porque a função da prova não é me fazer evoluir mais rápido. A gente já leu ali, né? A função da prova é me responsabilizar pela minha ação. Me ajuda a me conhecer. A reconhecer o meu mérito pelas minhas escolhas. Então a prova está muito vinculada ao meu autoconhecimento. Olha só que interessante, né? Se eu dificulto a minha prova pelo bem do outro, eu estou reconhecendo Deus em mim, eu estou reconhecendo o amor de Deus em mim. Então faz sentido, né? Faz todo sentido. Eu estou fazendo por amor. Eu estou fazendo caridade. Caridade é amor em ação pelo sacrifício. Faz todo sentido isso, então. Então a gente está chegando a algum lugar, né? O que eles falam aqui no Evangelho pra gente? Eu acho bem interessante a fala, é agora que a gente vai ler. Aqui o pedacinho que eu falei que a gente ia ler do Evangelho. Tem um parágrafo aqui que fala assim, que eles falam assim: há de se fazer uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume. Já de se por vezes tão pesada. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo que ele vos pede, ele Deus. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Mas ele continua embaixo. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. E aí ele vai: se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar de infecta uma casa muito suja, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática de boas obras, eis em tudo isso vosso cilício verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados.
Todos nós passamos pelas nossas provas no mundo, a gente sabe disso, né? Só que no meio do caminho a gente encontra muitas pessoas sofrendo muito. E a gente, no meio das nossas provas, a gente ainda, há muitas pessoas que ainda abrem mão de seus luxos, do seu tempo de descanso, da pouca saúde de que gozam ainda para poder, se sacrificam para poder fazer o bem para o outro. É uma escolha que elas fazem. É uma escolha pelo bem. É uma escolha pelo bem do próximo. Elas abrem mão de algo que muitas vezes elas não têm para compartilhar, né? Algo que não lhes sobra. Elas abrem mão de algo que não lhes sobra para dar para alguém, para dar de si para alguém. Esse é o sacrifício, né? Essa não é a esmola, esse é o sacrifício. Essa é a caridade pelo sacrifício. É dar de alguma coisa que você não tem para compartilhar, de algo que vai te fazer falta, né? É disso que eles estão falando aqui. Você vai dar de algo que vai te fazer falta. Apesar de todas as provas que você está passando no mundo, você vai dar da tua saúde que vai te fazer falta. Você vai dar do seu tempo que vai te fazer falta. Você vai dar do seu conforto que vai te fazer falta. Que vai te fazer falta até mais pra frente, porque a sua vida pode ser encurtada, né? Então, é disso que eles estão falando. Por que o verdadeiro silício? Porque é caridade. É amor. Ah, Aline, mas ali tá falando que agrada a Deus. É, agrada a Deus. Agrada a Deus. Deus fica feliz. Deus fica feliz porque Ele ama todos nós. Então você imagina um pai, quando vê alguém fazendo bem ao seu outro filho, ele vai ficar feliz. Imagina um pai quando vê o seu filho fazendo bem, ele vai ficar feliz. Mesmo que ele já saiba que seu filho vai fazer o bem, ele vai ficar feliz. E você estará vivendo a sua prova, resistindo e seguindo na sua prova. Você não estará sucumbindo à sua prova. Você estará fortalecida na escolha pelo bem. Ou fortalecido. Falei fortalecida porque eu sou mulher, né? Você estará fortalecida ou fortalecido na escolha pelo bem. Você estará ali ciente da sua responsabilidade frente aos seus irmãos. A gente recorda Bezerra, que fez o a mais. A gente recorda muitas pessoas que fizeram o a mais. E esse restinho de tempo que eu tenho, eu vou usar para relembrar. Vou tentar relembrar 2 pessoas. Eu não sei se vai dar tempo de eu relembrar 2 pessoas, mas eu vou começar com uma pessoa que eu amo muito, né? Que para mim é um grande exemplo. É uma Maria. A partir de agora. Porque não vai adiantar a gente ficar aqui falando mais sobre essa temática, né? Eu acho mais interessante agora a gente trazer um exemplo, pelo menos um, que é o exemplo dessa Maria. Essa Maria era uma mulher que superou e muito os preconceitos do seu povo, do povo judeu do seu tempo. Superou e muito. Ela tinha uma mente muito à frente do seu tempo. Ela era, por isso, considerada uma mulher de má vida. Por muitos considerada uma prostituta. Mas isso ainda é controverso entre historiadores. Há aqueles que a chamam de prostituta, há tradutores, inclusive, que a chamam de prostituta e outros que não. Humberto de Campos não cita isso na sua tradução. Amélia Rodrigues cita. E aí a gente fica ainda nessa dúvida. Mas o mais importante é que era uma mulher linda, desejada por muitos, vivia de paixão em paixão. Mas amor ela não tinha. Era sequiosa de amor. Mas isso ela não tinha na vida.
buscava. Nas paixões ela buscava amor, mas não encontrava. Até que um dia ela encontrou amor nos olhos de um galileu, chamado Jesus. O Nazareno, era assim que ele era conhecido. Esse homem não a desejou, mas a amou profundamente. A aceitou com o seu passado. No presente, a amou como irmã. E viu nela todas as possibilidades de mulher, de irmã e de amor, e de através do amor cobrir a multidão dos pecados cometidos no passado, como todos. E pelas palavras de Humberto de Campos, que citando as palavras de Humberto de Campos, Maria de Magdala, a essa Maria que eu estou me referindo, ela ouviu de Jesus assim: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé move montanhas. Ela move os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria ouviu isso no momento em que recebia olhares de julgamento dos discípulos de Jesus. E isso a fortaleceu nas fibras mais íntimas do seu coração. E assim ela seguiu, apesar de todos os olhares, apesar de todos os julgamentos. Seguiu com Jesus, se sentindo amada pela primeira vez na vida. Os eventos se passaram, o tempo passou. E após a visão de Maria do Cristo ressuscitado, ela resolveu voltar de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos demais apóstolos, dos demais companheiros que seguiam Jesus. Cada um deles seguiu o seu caminho de peregrinação para dar continuidade à pregação do Evangelho. E Maria pediu para seguir com eles, mas nenhum aceitou sua companhia. Todos temiam a companhia de Maria por conta do seu passado. Todos eles temiam seu passado de pecadora. Nenhum confiava nela como mulher. Ela compreendeu, relembrou Jesus e seguiu seu caminho. Buscou trabalho honesto e, apesar de todas as propostas, aliás indecorosas, que ela recusou, ela seguiu com a sua vida, com o seu trabalho. E nos momentos mais difíceis, ela sentava à beira de um rio, à sombra de uma árvore, para recordar Jesus, recordar seus ensinamentos. Era o que alentava o seu coração. Era o que trazia bálsamo para as suas dores e felicidade para a sua alma. Certo dia, chegou à cidade em que Maria morava um grupo daqueles que à época eram conhecidos como leprosos. Na verdade, eles eram um grupo que tinham doenças de pele. Majoritariamente uma que hoje é conhecida como hanseníase. Uma doença séria, uma doença sofrida, mas que hoje tem tratamento. À época não tinha. Então todos temiam essa doença e todos aqueles então que apresentavam qualquer afecção de pele e que se tinha dificuldade de curar, eles eram considerados como leprosos, Seus nomes eram lançados no livro dos mortos, eles eram considerados mortos mesmo, e eles eram apartados do convívio social. Era bem assim. Então, esse grupo, desses que eram conhecidos como leprosos, chegou a essa cidade e eles chegaram buscando um homem chamado Jesus Nazareno. Só que todas as portas se fechavam para eles, ninguém queria conversar com eles porque todos os temiam. Maria, vendo aquela situação, lembrou Jesus. Ama minha filha.
O amor cobre a multidão dos pecados. E assim ela fez. Ela foi e amou. Reuniu o grupo à sombra de uma árvore e levou Jesus a eles. Apresentou o Jesus que ela conheceu, o Nazareno, que lhe amou, que lhe ensinou a amar. Falou sobre o amor do Cristo. Falou sobre o Evangelho. E eles sorveram aquelas palavras como água que mata a sede. Só que em breve tempo, as autoridades chegaram e expulsaram todos dali. E aí Maria se viu numa situação de escolher ficar ou ir com eles. Recordou Jesus novamente. Se identificou com eles. E escolheu seguir. Porque ela ficou feliz com a felicidade estampada naqueles rostos sofridos. E ela foi com eles, seguiu com eles a Jerusalém. Em Jerusalém eles não podiam viver na cidade, eles viviam num local afastado chamado Vale dos Leprosos. E ela foi viver com eles lá. Cuidava das suas feridas e todas as tardes ela reunia todo aquele povo e falava sobre o Evangelho do Cristo. E aqueles rostos endurecidos de sofrimento sorriam com esperança. Por ouvir o Evangelho do Cristo. E Maria se felicitava com a felicidade deles. Mas o tempo passou e Maria começou a apresentar as primeiras feridas. Adoeceu. Isso não a desanimou. Ela recordou Jesus, o amor pelo sacrifício. Jesus deu esse ensinamento a ela. E ela entendeu o que ela aprendeu. Nos momentos derradeiros, quando ela sentiu que estava chegando a hora, ela decidiu buscar João e Maria, mãe de Jesus, em Éfeso. Fez uma viagem dura, longa, muito difícil. Já chegou quase morrendo. Conseguiu ver os amigos, deu seus últimos suspiros, já em casa dos dois, e assim desencarnou. Ao desencarnar, foi recebida pelo homem que ela amou e por quem se sentiu amada pela primeira vez na vida. Esse homem, chamado Jesus, a recebeu com as mãos estendidas. E nas palavras de Humberto de Campos, ele disse assim a ela. Calma aí, vou tirar aqui. Ele disse assim a ela: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Maria já tinha uma prova muito difícil. Ela tinha a prova do abandono. Por conta das escolhas que ela fez na primeira parte da vida, ela foi abandonada por todos. Ninguém confiava nela. E ela seguiu pela porta estreita, seguiu vida reta e foi abandonada por todos. Ela poderia não ter seguido com esse grupo, porque ela não precisava colocar em risco a própria saúde. A gente tem a responsabilidade pela nossa saúde, mas ela escolheu cuidar deles. Colocou em risco a própria saúde, adoeceu. Ela se sacrificou por eles. E esse sacrifício foi reconhecido porque foi um sacrifício por caridade. Ela não precisava, mas assim ela fez. Foi uma prova que ela escolheu? Sim. Entra no responsabilizar-se pelos próprios atos? Entra. E ela se responsabilizou. E ela entendeu. E ela se conheceu. E ela entendeu que ela estava amando, que ela tinha entendido o ensinamento do Cristo. Ela entendeu que ela passou na própria prova. Ela entendeu que ela não era aquela mulher que todos diziam que ela era. Ela entendeu que ela era a mulher que o Cristo dizia que ela era.
ela se conheceu. Ela passou na prova. Foi o silício. Como é que está aqui no título mesmo? O verdadeiro silício, a prova voluntária. Eu queria falar um pouquinho também sobre o professor Rivaio, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que a Maria já deu conta, né? Pois bem, gente, eu espero que essa conversa tenha sido proveitosa para nós, para mim foi. Eu espero que o tanto que foi para mim tenha sido para vocês também. Tá bom? Muita paz para todos nós, que a gente possa ficar com Deus, com Jesus, e que a gente tenha um dia ou uma noite inspirada em Maria. Muita paz.